plena pandemia, a gestão Castelo Branco age na surdina para privatizar o principal benefício da categoria petroleira. No último dia 27, a diretoria da Petrobras aprovou um estudo para a alteração do modelo da AMS. O objetivo é entregar a uma fundação privada a assistência médica suplementar dos petroleiros. A proposta, agora em análise pelo Conselho de Administração da Petrobras, pode ter um impacto de 2 bilhões de reais nos cofres da empresa e, com certeza, vai também pesar no bolso dos 246 mil petroleiros da ativa, aposentados e dependentes que são beneficiários do plano. Para falar sobre este tema, a gente conta hoje com a participação do coordenador-geral da FNP, Adaedson Costa. Adaedson, não é de hoje que a Petrobras tenta atacar a AMS e ela faz sempre isso dizendo que o objetivo é economizar. Por que então apresentar uma proposta de privatização que vai custar caro aos cofres da empresa? O que está por trás disso? Olá a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui denunciando, essa denúncia que já fiz por vídeo desde fevereiro, que a gente está tendo informações dessas mudanças de peças internamente da Petrobras, ela ocultando, é isso que você colocou mesmo, feito na surdina, e agradecer aos ouvintes dessa oportunidade também, todos que estão ouvindo, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Bem, eu sempre falo e sempre luto junto a meus companheiros e também junto à categoria petroleira que o maior bem que nós temos enquanto categoria se chama AMS, nosso plano de saúde. Esse é o maior bem. Ele nos dá segurança enquanto nós estamos em plena vida laboral e quando nós nos aposentamos, temos a garantia de que, na necessidade, e aí, quando nos aposentamos, significa que a gente já está numa idade mais experiente, numa idade mais avançada, onde precisamos estar mais atento com a nossa saúde, usando mais os serviços médicos hospitalares, que grande parte hoje é particular, o SUS ele atende a grande massa, ele é um serviço essencial, mas a grande rede hoje de hospitais e clínicas, vamos dizer, preventivas, é a rede particular. A prevenção ela é bem mais importante do que você estar fazendo o conserto, que você está lá fazendo as operações e as cirurgias para consertar algo que o organismo, com o tempo, desgastou ou adoeceu por vários outros motivos. Então, eu sempre falo isso, e eu tenho um exemplo meu particular que me torna um lutador para esse direito. Eu não falo que é um benefício, porque é um direito, é conquistado, nós pagamos boa parte também desse benefício, então passa a ser um direito. E minha mãe, eu tenho uma mãe de 76 anos de idade, a título de exemplo, e eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que ele é bem clássico da realidade dos aposentados nesse país. Minha mãe tem uma aposentadoria em torno de R$ 1.500, R$ 1.400, quase R$ 1.500, e paga um plano de saúde de R$ 1.390. E eu não falo um plano de saúde a 1.000, um plano de saúde. Não, um plano de saúde simples, que cobre só a região aqui da Baixada Santista, especificamente de Santos. É um plano de saúde do Hospital Ana Costa, que não tem em São Paulo, que não tem em outro estado, e extremamente essencial, que ela sempre faz o acompanhamento. Mas vejam bem, ela ganha R$ 1.500 de aposentadoria e paga R$ 1.390. Como é que ela vive? Hoje ela vive porque ela está pensando por morte, mas até então eram os filhos que complementavam a aposentadoria dela, pagando esse plano de saúde, dividido pelos filhos, e isso ocorre em várias famílias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje é muito essencial um plano de saúde. E o da Petrobras, e a gente que tem uma grande massa petroleira aposentada com seus dependentes, ou seja, o marido já se foi o titular, está pensionista, e vários assistentes também, que são os filhos, dependentes inimputáveis, Então, assim, é um plano, é um direito de extrema importância, não só para a categoria petroleira. Na realidade, as resoluções que temos da ANS, eu sou um crítico da ANS, elas vêm em favor disso. Hoje, se você tiver 10 anos, mesmo no setor privado, tiver 10 anos trabalhando numa empresa, pagando um plano de saúde, meio ano com a empresa, que a maioria é isso, a empresa paga metade, você paga metade, você tem direito, ao sair, você pagar na integralidade, ou seja, pagar um custo menor, para não cair nesse exemplo que eu dei da minha mãe, da
necessidade dela. Então, hoje, eu acho que é o direito mais importante da categoria petroleira, é um plano de saúde para quando a pessoa se aposentar, a pessoa ter garantia e segurança que não vai ficar aí numa fila do SUS, que vai poder fazer vários exames preventivos e ter uma vida de aposentado digna, ter uma terceira idade digna. Essa é a maior briga que temos. E aí, nós vemos ao longo desses últimos anos um aumento da nossa contribuição nos pagamentos da AMS, né? Uma maior participação dos trabalhadores. Até aí cabe a crítica, porque a Petrobras tem toda a condição financeira, mas enfim, tem um aumento da contribuição dos trabalhadores e uma diminuição da participação dos trabalhadores em sugestões. Hoje, o nosso acordo coletivo preconiza a nossa participação direta até na gestão do plano AMS. E a Petrobras até hoje nunca fez nenhuma reunião, por mais que já foi cobrada, por mais que já foi oficiada, por mais que a gente já tenha entrado com ação, ela faz vista grossa. Então, não só a questão de a Petrobras estar alterando a gestão do plano para ser uma autogestão por fundação, ou seja, a exemplo da Petros que temos hoje, contratando ainda uma empresa terceirizada, gestores terceirizados que vão receber para gerir esse plano e não vão utilizar do plano, diga-se de passagem, né? Eu tenho que começar sempre a falar sobre a AMS Petros da seguinte forma. É um ditado popular das áreas rurais que fala o seguinte: quem engorda o gado é o olho do dono. Então, tanto a AMS como Petros, nós que somos donos, temos que estar olhando diuturnamente. E nesse ponto, a Petrobras, na surdina, a gente vem denunciando, eu já fiz 3 vídeos em relação à denúncia, que recebi essas informações de que a Petrobras estava contratando uma empresa para fazer um relatório da utilização de uma fundação para gerir a AMS, e esse relatório é um relatório encomendado para que esse relatório provasse que isso era mais vantajoso do ponto de vista financeiro, e a gente vai provar que isso não é. A gente sabe que tem indício de corrupção, porque há um contrassenso gigantesco nessa gestão da Petrobras. Ela implementa um plano de resiliência no começo de abril para que postergue pagamentos, tanto de gestores como de trabalhadores, num primeiro momento, para setembro. No segundo momento, ela faz um outro plano de resiliência, passado uma semana, para que reduza remunerações de trabalhadores, tanto os trabalhadores do turno como os trabalhadores do administrativo. Reduza! E a alegação dela, que ela está numa crise econômica, que ainda não está, né? A gente sabe que ela vai passar por uma crise econômica, que o setor de petróleo vai passar, e a crise pandêmica vai acirrar, vai aumentar essa crise. Sabemos disso, não somos demagogos, e estamos trabalhando e podemos dar sugestão para melhorar. Para a empresa passar isso com menos prejuízo aos trabalhadores e até menos prejuízo para a empresa. Aí a empresa lança esses 2 planos de resiliência com esses fundamentos, querendo economizar 3,100 bi. Já basta que isso é um absurdo, né? Nós estamos falando de uma empresa que lucrou 40 bi ano passado com venda de ativos, né? Sabemos que somos contra a venda de ativos, mas foi o lucro declarado pela empresa 40 bi, e agora mal começou a pedomia, mal começou a crise, ela quer reduzir 3,100 bi. E por que eu falo que é um contrassenso da administração, que é um absurdo? É porque, ao mesmo tempo que ela quer economizar 3,100 bi, ela quer criar uma fundação no mesmo período, uma fundação que ela vai gastar de início 600 milhões para criar essa fundação, e com fluxo de caixa, transferência da administração, contratação de funcionário, estrutura, vai chegar perto de 2 bi o custo da Petrobras na criação dessa fundação, que, de novo, da mesma forma que nós falamos, que o Bolsonaro, ele não tem capacidade para ser presidente do país. E vamos tirar a questão de quem é PT, quem não é PT, é capacidade técnica, intelectual, política de ser presidente. Nós falamos isso está se comprovando ao longo do mandato dele. A mesma forma nós estamos falando aqui, deixamos como denúncia, porque no futuro as pessoas vão ver que um plano de saúde gerido por terceiros, que não vão usar, não vão ter familiares usando no futuro, é um plano que vai ter problemas, tanto de qualidade, então vai ser precarizado esse plano ao longo do tempo, porque o gestor vai querer lucrar, vai querer fazer acordões para lucrar por fora. Isso é imoral, mas é o que acontece no setor de saúde. A pessoa que fecha contrato ganha 7%. Não sou eu que estou falando, é um rotineiro. É imoral? É imoral. É ilegal? É ilegal, mas ocorre. Uhum. Então, há os favorecimentos, e aí
a tendência é ser precarizado e a conta vai cair na mão de quem? Se o trabalhador paga 30% hoje, 30% de 3 bi, que foi o custo da MS relativo a 2019, é 900 milhões. E 30% de 5 bi é 1 bilhão e 500 milhões. Então, quer dizer, a conta vai cair para a gente também. Então, não há razoabilidade o trabalhador não poder, primeiro, fazer parte da contratação dessa empresa, Deloitte, que fez esse relatório, ter sugerido o que tinha que ser apreciado no relatório, ter visto esse relatório, que a empresa coloca que vai economizar 6,2 bi em 10 anos. Gente, 6,2 bi em 10 anos é dinheiro de pinga para a AMS. Eu queria tratar com você falou aí de como se dá a divisão do pagamento entre empresa e trabalhadores. É lógico que a Petrobras também está um pouco se antecipando ao prejuízo ou à queda de arrecadação que ela deve ter nos próximos anos, aí, em função da crise do petróleo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a saúde financeira da AMS. O plano hoje ele é deficitário, ele está no vermelho, ou seja, existe alguma razão financeira para essa privatização, para essa proposta de privatização? Não há. Você falou que a Petrobras vai passar uma crise financeira. Ok, ela está fazendo plano de resiliência para esse ano contábil de 2020, ela tem uma redução dos custos dela. Ok. Porque ela vai, nesse ano de 2020, ela vai criar uma fundação e aumentar o custo dela em 2 bi. Inicialmente 600 milhões. Porque o que ela está falando é que em 10 anos ela vai economizar 6,2 bi, ou seja, 620 milhões por ano. Mas esse ano ela não vai economizar isso, que ela vai gastar 2 bi. Por que não discutir isso e fazer em 2021? Mas, na realidade, há indício de corrupção. A gente sabe que há interesses escusos por trás. Temos algumas documentações e vamos, no momento devido, apresentar essa documentação. A Petrobras, ao longo dos 3 últimos anos, ela vem fazendo um enxugamento na gestão da AMS. Para você ter ideia, o que a AMS gastou em 2019 foi 30% menor do que ela gastou em 2018. Ou seja, ela deu uma secada, sem cair a qualidade do serviço. Sempre vamos ter reclamação com o serviço, é um processo de melhoria contínua, mas as reclamações são menores do que eu tinha em 2018. Em 2019, o VCMH, que é o índice do setor de saúde, né, como tem vários setores que é medida a inflação, tem o VCMH que mede o índice do setor de saúde. Referente a 2019, a inflação do setor de saúde pelo VCMH foi 17,30. Aí, o impacto na AMS, por ela reajustar contrato, fechar preço de consulta, fazer um trabalho voltado a reduzir custo mesmo, o impacto da inflação na AMS foi 10,2. Então, nem fundamento financeiro para estar alterando o modelo de gestão ela tem. Então, por isso, há indício muito forte de que há favorecimento por trás dessa gestão, porque é muito fácil fazer um relatório, falar que vai economizar 3,2 milhões por ano e não pegar e falar, olha, a AMS nos 3 anos ela economizou 2 bi. Ela não foi falar quanto ela vai economizar em 10 anos. Se andar vai economizar mais do que, e do jeito que está. As pessoas gerindo são as pessoas que usam o plano. É importante manter a autogestão de RH. Vários planos de autogestão de RH de várias empresas públicas e de economia mista vão continuar sendo gestão por RH. Ultimamente, o que a gente está tendo de denúncias internas da Petrobras de indício de corrupção aumentou gigantemente. Eu vou querer retomar esse tema da corrupção daqui a pouquinho mais adiante. Antes, eu só queria, antes de passar para o outro assunto aqui da nossa entrevista, você já falou e os sindicatos já vêm denunciando que essa proposta de possível privatização do plano de saúde, ela é irregular, porque ela não passou por negociação, nem com as entidades, nem com o próprio grupo que acompanha as discussões dentro da AMS. O que os sindicatos e a FNP pretendem fazer em relação a isso? Nós já estamos há um tempo denunciando isso, junto aos nossos deputados, né, os deputados que atendem sempre a classe trabalhadora, e aí são vários, se eu citar alguns aqui, eu vou estar incorrendo em risco de esquecer outros. Já denunciamos no Ministério Público do Trabalho, fizemos as denúncias via as nossas mídias sociais e também nossos meios eletrônicos, nossa comunicação eletrônica, e agora estamos estudando no jurídico, justamente por esses 2 pontos que você elencou, por não ter negociado com a representação dos sindicatos e nem ao menos ter passado pelo GT, que é a Comissão Paritária de AMS,
Por esse motivo, nós vamos estar judicializando para que ela não crie essa fundação nesse primeiro momento. Então, nós estamos fazendo essas sanções. Lógico, que eu, a Daedson, e aí eu vou estar discutindo isso com a FNP e com o sindicato, eu acho que o trabalhador, mesmo em pandemia, eu acho que ele tem que dar uma resposta. Nem que a gente tenha que fazer 2 dias de greve, o trabalhador por home office não acessa o home office e ninguém embarca, eu acho que a gente tem que discutir isso sim, porque não é razoável. E eles sabem que o tema de saúde, eles têm medo, inclusive, e sabem que o tema de saúde é muito importante para o trabalhador. E eu acho que a gente tem que discutir uma resposta. A pandemia e a nossa responsabilidade que a sociedade faça que a gente use os meios alternativos. Porque se isso ocorresse, condições normais de temperatura e pressão, com certeza nós estaríamos discutindo hoje uma greve petroleira. Não tenho dúvida disso. Agora, aproveitando que você falou da situação da pandemia, nós temos notícias de unidades inteiras da Petrobras que estão sendo paralisadas por conta da contaminação por Covid-19. É o caso de Urucu e de algumas plataformas também. De forma geral, como você avalia a atuação da Petrobras para conter a contaminação dos trabalhadores? Isso eu já venho denunciando, né? Porque, na realidade, nós estamos com a gestão atrapalhada, para não usar um termo mais chulo. Uma ingestão, uma má gestão hoje na Petrobras. Haja visto uma gestão que, ao longo de que assumiu, só vende ativos, e agora que o barril de petróleo despencou, não tem esses ativos para fazer fluxo de caixa. É um absurdo, né? Então você vende teus ativos, que o setor de petróleo é um setor que oscila muito, é um setor que oscila bastante, é um setor econômico vital para o país, tanto para desenvolver a economia como para a soberania, e é um setor que simplesmente a gestão que chegou falou: não, olha, barril de petróleo aumentou e nós vamos focar em venda de commodities, venda de extrair petróleo, exploração de petróleo e exportação. Ok, agora, barril a $25. Se tem BR Distribuidora, se tem Fafem, se tem as empresas de araucária, de swap, tem as fábricas de swap que fazia polímero, tudo isso, nesse momento de pandemia, aumentou o consumo de plástico, e usar mais polímero e entrar caixa. Mercado interno, essa gestão, ela abriu mão do mercado interno, fazendo a paridade de preço internacional, e se isso não bastasse, ela reduziu a produção nas refinarias, para que os importadores tivessem espaço para importar e vender no mercado interno, mercado esse que não tem monopólio. Você pode construir a refinaria porque não tem vedação legal para você construir refinaria e fazer concorrência. Então essa gestão atabalhoada, essa gestão atrapalhada, a mesma forma que ela está gerindo a Petrobras, ela está gerindo a pandemia. Uma gestão de pandemia atrapalhada. E olha, gente, temos profissionais excelentes, profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de setores de logística, excepcionais dentro da Petrobras. Porém, eles seguem em ordem. E a gestão, ela não está focada em proteger os trabalhadores da contaminação, ela está focada em custo, em financeiro. Então não dá, tem certa hora que são conflitantes. Aí você toma uma decisão financeira, ocorre o que ocorreu. Nós viemos denunciando desde o começo das ações da Petrobras, e para ela manter as plantas dela operando, ela teria que tirar todo mundo que não fosse essencial para a continuidade operacional. Com isso, e você se preocupasse também com o transporte desses trabalhadores. Esses trabalhadores fossem de táxi, não fosse de ônibus, fosse monitorado esses trabalhadores quando estivesse de folga. Tudo isso foi colocado. Isso foi feito? Não. Aí, logicamente, que um contaminado dentro de uma plataforma contamina todo mundo e todo mundo tem que desembarcar. E igual está acontecendo no Urucu, que não é só uma questão do Estado. Aí falar, lá em Manaus é o Estado todo. Não, mas a Petrobras tem estrutura, tem dinheiro e tem profissionais capacitados para ter feito a contenção dessa pandemia nas suas unidades com mais otimização e mais profissionalismo. Poderia ter feito isso. Mas como a gestão do Castelo Branco é uma gestão atrapalhada, logicamente que a gente sabe que essa gestão atrapalhada é dolosa, não é à toa, eles sabem o que estão fazendo, é privatizar a Petrobras, acabar com a Petrobras e deixar o mercado aí para os investidores estrangeiros. E aí, gente, é americano, é China, é o que o Paulo Guedes tem de desenho para esse país. E a pandemia está mostrando o contrário. País que não tiver um mínimo de empresas públicas, não tiver um mínimo de soberania sobre os seus insumos,
é um país que vai ficar refém, igual estão refém da China. Hoje, a maioria dos países, os países estão fazendo a discussão que eles estão tudo refém da China. Tudo lá no mercado, lá. Não fomenta o mercado interno, tudo é importado. Quer dizer, você não tem as fábricas de celular, as fábricas de insumo descentralizadas, tudo na China. E agora? Refém da China. Cai, não consegue sair da crise econômica. Quem paga? A classe operária, que paga é pobre, o dinheiro vai ter. O rico ele vai ter dinheiro para viver várias gerações. Ele vai ter um baque agora, vai ganhar menos, mas vai ter, se sustentar. Quem paga é o trabalhador, é o salariado, que não vai ter emprego e automaticamente dificuldade de se alimentar. Eu queria que você, aproveitando que você está falando sobre isso, né, teve um tema que você já começou a tratar aqui, que são denúncias de possível corrupção ou favorecimentos escusos aí nessa negociação sobre a AMS. Na última semana saiu também uma denúncia de que a secretária particular do presidente da Petrobras, Castelo Branco, conseguiu empregar no Departamento de Recursos Humanos da empresa a própria sobrinha, com um salário de R$30 mil. É uma denúncia séria de nepotismo praticamente na sala do presidente, né, da companhia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito, né? Os indícios da AMS de que isso é interesse escuso ou a indício de corrupção é simples. Primeiro, quem está à frente disso? Cláudio da Costa, gerente executivo de RH, trabalhava para o governo Dória, então é um cara da política, né? Era um cara comissionado, veio para a Petrobras da política, né? Ele não vai usar MS quando ele se aposentar. Logo, qual o interesse dele pegar um setor, uma gestão de MS que está enxuta, financeiramente saudável, e mudar a gestão? Aí gastando uma grana para contratar uma empresa para fazer um relatório e falar que isso é melhor. Se nós trabalhamos de autogestão desde que a MS foi criada, e se a gente pega todas as empresas que têm contrato com plano de saúde, ou seja, que não é autogestão, ou gestão por fundação, e as que têm gestão por fundação reclamam da precarização e aumento do custo, para que eu vou fazer isso? Então, tem interesses escusos, sim, tem interesses que a gente precisa ser apurado, a gente vai exigir isso, vai exigir os relatórios, vai exigir tudo. É que eles sonegam, né? Por que sonegam? Porque tem interesses escusos. E aí, tudo isso é corroborado com a política do senhor Castelo Branco. O senhor Castelo Branco, hoje, ele primeiro, não é só absurdo a secretária dele ter contratado para cargo comissionado a sobrinha. É já absurdo o Castelo Branco ter contratado a secretária particular. Veja bem, é uma secretária particular, ela não é de dentro da empresa. A empresa lá tem várias pessoas que são secretárias, vários profissionais, pode secretariar ele com muita qualidade, são profissionais. Ele contrata a secretária particular como assistente especial da Previdência. Então, a pessoa deve ser off the best aí, doutorada, e não é. Não é. Né? Contrata ela. Aí essa secretária contrata a sobrinha, que trabalhava numa empresa, na SBN, que foi denunciada pelo Lava Jato, contrata essa sobrinha da secretária para ser assistente especial da presidência, ganhando 30 mil. Então, o que a gente apurou? Que o Castelo Branco, incorrendo em irregularidade pelo Código de Ética e o Estatuto da Petrobras, ele já contratou um monte de assistente especial da presidência. E aí, pessoal, o que acontece num Congresso quando o deputado começa a contratar um monte de assistente especial? É a rachadinha, né? Eu espero estar errado. Agora, o Castelo Branco tem como obrigação de figura pública, sendo presidente de uma empresa pública, ele tem por obrigação declarar o porquê ele está contratando tanto assistente especial para ganhar 30, 40 mil. O impacto disso é a Petrobras tem um monte de profissionais capacitados, que inclusive a Petrobras está abrindo PDV para diminuir o seu quadro de funcionário, ou seja, tem funcionário sobrando, para que está contratando gente de fora, sem especialidade técnica, para estar sendo assistente especial. É no mínimo estranho. Se não é ilegal, é imoral. Se não é ilegal, é imoral. No mínimo imoral. Então, por esses indícios todos, a gente acha que como agora o Bolsonaro está começando a perder popularidade, e aí tanto o Congresso como o STF começando a cobrar um monte de ilegalidades que ele comete nos seus pronunciamentos e nas suas ações,
Com esse enfraquecimento, esse pessoal está acelerando todo o processo de venda de ativo, só deve ter um interesse por trás. Porque se o interesse fosse a gestão da Petrobras, a Petrobras passar sob a crise, eu não ia gastar meu fluxo de caixa agora. Nem com assistentes, muito menos com a fundação. Maravilha. Adedson, a gente agradece a sua participação aqui no Petrocast e o programa está sempre aberto para você quando você quiser voltar. Eu que agradeço aí todos os ouvintes. Eu acho que nós, trabalhadores, temos uma obrigação de estar passando, ser uma correia para estar passando as informações das entidades, sindicatos, federações, centrais. Lógico, pessoal, a mídia não vai fazer isso para a gente. A mídia recebeu o notificado da Petrobras de que economizar 6,2 bi com a criação de uma fundação de plano de saúde. É só isso que a mídia quer saber. Ela não quer saber se tem indício de corrupção. Aí depois, quando descobre a corrupção, os sindicatos não fizeram nada. Porque a gente fica denunciando, falando. E quem é que tem que fazer esse trabalho? Nós. Nós, o trabalhador petroleiro, tem que colocar no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas mídias sociais, Instagram, Twitter, Face, e denunciar. Denunciar. Castelo Branco, ele está fazendo uma má gestão na Petrobras, e essa má gestão tem indício de corrupção. Obrigado a todos. Obrigado, Manuela. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição quando precisar. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!